que a experiência ela é algo que se dá na temporalidade do sujeito. Em que sentido? Ou seja, as histórias eram contadas de geração para geração, você vivia numa sociedade, numa comunidade que se dava pela tradição oral, e eu ligava então por meio dessas histórias o passado, a minha vivência no presente, e com essas duas junções entre passado e presente eu abria uma possibilidade de infinitos para decisões no futuro. Então, ou seja, por meio daquilo que o meu antepassado tinha experiencializado, eu conseguia tomar decisões, eu tinha mais liberdade de escolha. A vivência ela surge no século XIX, sobretudo, e ela é uma ideia, ela rompe com essa ideia de uma comunidade, um sentido coletivo em que as histórias eram transmitidas oralmente de geração para geração, e ela se volta muito mais para a interioridade do indivíduo. A gente pode parar para pensar, para dar um exemplo, no romance, o surgimento do romance no século XIX. O que é o romance? E o Benjamin vai analisar isso não só no ensaio que ele escreve sobre o Goethe, mas sobretudo em boa parte do trabalho dele. O romance ele é uma espécie daquilo que o homem, principalmente o homem burguês do século XIX, não conseguia dar vazão a todas as questões existenciais, os pesos existenciais. O romance é uma forma de você interiorizar tudo aquilo. Então a ideia da vivência, ao contrário da experiência, ela é muito mais calcada nesse desejo permanente de um eu voltado para si mesmo, um eu recolhido em sua solitude, e sobretudo ela é muito mais calcada numa temporalidade do presente. Eu acredito que vocês falaram muito bem sobre a definição da moda. Evidentemente que a moda é um fenômeno ocidental, e aí aqui a gente não vai ter tempo de explanar melhor sobre isso. Por que ela é um fenômeno ocidental? Não se trata de um elitismo e nem de uma petulância de quem assim colocou. Eu estou me referindo a um autor chamado Gilles Lipovetsky, no livro chamado Império do Efêmero. Porque a partir do momento que ela é instituída no Ocidente, ela muda a relação da temporalidade com a própria sociedade. Então vocês pontuaram isso muito bem, que a moda seria um uso passageiro e também uma forma de vestir, ligada ao gosto. A ideia do gosto é muito interessante pensar também do gosto como a moda sendo uma espécie de uma medida do gosto, né? Então, como se ela não apenas padronizasse, mas como se ela fosse mesmo aquilo que dá uma medida para que uma sociedade se paute em valores de gosto. Acontece que hoje, e isso é um grande paradoxo, né? A novidade ela surge a cada momento, como vocês bem pontuaram, não só na questão do Adorno, mas sobretudo na do Bauman, que há um descompasso entre o que é novidade, o que surge como uma ideia de um pseudo novo, e o gosto. Ou seja, você não consegue mais ter um juízo valorativo de gosto. Então essa questão também da moda como uma medida do gosto, e ela como uma criação de uma individualidade. A questão da individualidade que está ligada ao indivíduo, e aí o indivíduo ele é um conceito moderno, da Idade Moderna, principalmente do século XVIII para o XIX, né? Pós-Revolução Francesa, chegando no século XIX. Ele é muito complicado, porque qual é a ideia do indivíduo? O Durkheim vai dizer que o indivíduo, a sociedade, ela alimenta essa ilusão de uma individualidade de um indivíduo justamente para que ele acredite que ele se diferencia daquela sociedade em alguma medida. Então tem um valor aí, evidentemente, naquilo que o Durkheim da sociologia vai apontar, que é uma espécie de um egoísmo, né? Eu sou melhor que o outro, eu sou diferente do outro, então você cria uma espécie de uma ilusão da diferença. Quando na realidade toda essa ideia do indivíduo, da individualidade, ela nasce como complemento também, não só dos gostos, dos desejos, mas sobretudo na questão política, né? Então é indivíduo aquele que é pleno da sua cidadania, portanto dos seus deveres e dos seus direitos. Então foi uma outra coisa que me passou também. A moda como arte, que vocês citaram, o movimento hippie, é muito interessante porque é uma discussão inacabada, tanto na moda quanto na filosofia que se ocupa disso, se a moda é realmente arte, né? Até que ponto? A gente não vai entrar nessa discussão, evidentemente não é o foco aqui, mas foi muito interessante vocês trazerem a questão do movimento hippie. E aí parar para pensar que a moda nessa dinâmica, naquilo que o Walter Benjamin vai chamar de angústia mítica,
Por que angústia mítica? O que é o mito? O mito, na realidade, é quando uma força do destino se abate sobre o herói e o herói percebe então que tudo se torna inevitável. Essa é a tragédia do herói. Ele só vai tomar consciência da sua tragédia, do seu papel de herói trágico, quando os acontecimentos já se deram. Ou seja, a consciência ela sempre chega muito tarde, a reflexão ela sempre chega muito tarde na tragédia. Então a angústia mítica ela seria esse abatimento do destino sobre nós mesmos e a impercepção, a incapacidade de percepção e de ter uma consciência daquele fato ocorrido. Né? Isso se dá com a mercadoria, isso se dá com o processo da moda, mas sobretudo pensar também, a partir daquilo que vocês falaram do movimento hippie, em como toda a temporalidade da moda está calcada naquilo que eu vou chamar na minha pesquisa, a partir desses autores, claro, evidentemente, de dialética, a dialética como o pensamento da contradição, né, da moda, que seria o conformismo e a revolta. Então a gente tem, por exemplo, a gente pode citar o movimento hippie, mas eu poderia citar também aquilo que o Roland Barthes, o filósofo, enfim, semiótico também, francês, ele vai dizer que um exemplo do conformismo e da revolta seria quando André Courrèges, que é um estilista da década de 60, que é um dos pais criadores do futurismo na moda, ele surge como uma ruptura com aquilo que estava dado na moda, por uma série de questões que nós não vamos ter tempo de pontuar aqui, mas o Barthes vai dizer, olha, o Courrèges é o novo, ele é a ruptura. Ao passo que Chanel seria o conformismo, né? O estilo Chanel, que estava calcado numa visão de mulher clássica para aquela década, a década de 60, já estaria muito mais próximo de uma dinâmica do conformismo, ao passo que o André Courrèges estaria próximo daquilo que ele vai chamar de uma ruptura ou de uma revolta na moda. Então a moda sempre se dá por essa dinâmica. Ela é conservadora por excelência, conservadora e também ela é amnésica. Por quê? Porque ela na realidade ela esquece, ela precisa fazer uma apologia, precisa fazer um elogio constante do presente e precisa, portanto, deixar de lado o passado. Bom, vocês falaram do Walter Benjamin em vários momentos. O Walter, toda a questão do Walter Benjamin e da ocupação dele pela a questão da roupa e da moda, não é sobretudo por uma questão, é também, mas tudo no Walter Benjamin é duplo, tem dois significados ou pelo menos mais que dois. Ele vai dizer que toda a filosofia dele é como a Cabala, que tem 39 degraus. O que significa isso? Significa que as coisas não podem ser interpretadas apenas de uma ou duas maneiras. Então ele se apropria da roupa e da moda também para criticar o capitalismo, para fazer essa crítica ao capitalismo, como em várias passagens da tese de história dele, na passagem 14, por exemplo, no qual ele vai dizer que a moda ela está a serviço da classe dominante. Evidentemente isso é uma visão muito mais marxista. Claro, o marxismo interpretado a partir do Walter Benjamin, sobretudo influenciado pelo dramaturgo Brecht, mas também tem outros momentos da obra dele, como no trabalho das passagens, no qual ele vai analisar o capitalismo cultural do século XIX, que ele vai dizer, olha, a moda ela pode ter um caráter revolucionário. Por que ela pode ter um caráter revolucionário? E vocês citaram muito bem isso no discurso de vocês, com outras palavras. Porque justamente por ela ser a repetição, e essa repetição nunca é uma repetição total, ela é uma repetição que ela volta, muitas vezes ela volta como uma fantasmagoria, né, uma repetição enquanto novidade, mas pode ser uma repetição enquanto uma releitura do passado. Um bom criador de moda, ele volta para se inspirar numa tendência passada ou numa imagem passada, mas ele sabe transformar aquilo e atualizar aquilo no presente. E aí eu cito para vocês um estilista que eu gosto muito, eu posso mandar depois por e-mail para as meninas esse trabalho, que é o Alexandre Reshkovich, no qual, na coleção dele de 2001, ele vai reler a mulher de André Courrèges da década de 60. Ou seja, tudo isso para falar que o Walter Benjamin vai dizer nesse trecho das passagens, que a moda ela pode ter um caráter revolucionário justamente por trazer este passado à tona e atualizá-lo no presente. O que isso significa? Significa que ele está dizendo, olha, todo o problema da modernidade é uma ruptura não só com a tradição, e quem diz tradição diz passado, diz uma continuidade histórica. Então a moda, ao trazer essas imagens, é como se ela tivesse uma espécie ela nos trouxesse uma lembrança de que essa época já existiu.
Né? Quantos de vocês e quantos de nós muitas vezes não conhecemos uma expressão por meio da moda? Então, é o movimento hippie, porque aquela roupa vendida, e aí nós vamos pesquisar o que significou o movimento hippie. Então ele vai dizer, olha, nesse tempo sem memória, amnésico em que nós vivemos, a moda ela pode nos trazer uma possibilidade de revolução. Olha, vejam bem, tudo isso para falar que é uma diferença gritante entre, e a professora Débora, que é pesquisadora desse autor, pode me corrigir se eu estiver errado, há uma diferença gritante entre a visão do Benjamin e do Adorno e do Horkheim, né? Porque para o Adorno e para o Horkheim, eles vivem num grande hotel abismo, já dizia o Safatli, ou seja, que tudo está numa iminência de uma destruição completa. Para o Benjamin não, para o Benjamin há uma possibilidade sim de uma redenção, mesmo nessas coisas que são aparentes nadas. Ele tinha um grande interesse por tudo aquilo que era insignificante, por tudo aquilo que era ruína, por tudo aquilo que a sociedade da sua época não valorizava. Bom, dito isso, então toda a questão da aura, para pensar também, eu percebi isso no discurso de vocês, mas eu queria trazer um outro elemento. A preocupação que o Benjamin tem desde os primeiros textos dele, até o narrador, Experiência e Pobreza, com a questão da modernidade sendo o fim da tradição. E aí quem diz tradição diz autoridade. O que é autoridade? Autoridade no sentido, não no sentido como a gente usa hoje. Porque tem a diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo é a polícia do Alckmin. Autoridade é aquilo que eu sou autoral por algo, eu sou autor de algo, ou seja, eu respeito aquela pessoa, aquele indivíduo, porque ele foi criador de uma obra. No autoritarismo não, no autoritarismo eu me imponho por meio do medo. O outro me respeita, quer dizer, é um falso respeito, né, por meio do medo. Então, a tradição que chega ao fim na Idade Moderna e na modernidade, sobretudo no século XIX, também é o fim da autoridade. O que isso significa? Significa que essa aura, e o que é a aura? A aura, a palavra vem de auréola, e aí a gente pode lembrar da auréola do anjo, vem também de halo, do grego, que é uma espécie de iluminação, de um instante místico. Então essa aura, ela que está ligada a uma tradição, Walter Benjamin vai dizer que o declínio da aura, vejam bem, ele não diz que há um fim, ele diz que há uma espécie de atrofia da aura, um declínio da aura. Ela deve estar em algum outro lugar, que eu depois vou deixar como questão aí para vocês pensarem, mas há um atrofiamento, uma espécie de declínio dessa aura. Bom, então se a aura está em declínio, essa tradição ela também está em declínio. Isso significa dizer que ele admite uma ideia de uma tradição, mas que tradição é essa? É uma tradição inscrita numa cultura, como vocês bem mesmo colocaram, e é uma tradição também que ela está inscrita, sobretudo, no fim dessa capacidade de narração. Porque, como eu disse para vocês lá no comecinho, a ideia da tradição ela era ligada a uma ideia de uma narração passada por meio da oralidade. Então ele vai perceber que não há mais esse sentido de comunidade, ou se vocês quiserem, de comunhão entre os iguais numa determinada sociedade. Bom, e aí também para pensar ainda nessa esteira do que ele diz de autoridade, que existem duas autoridades para o Benjamin, assim como existem duas tradições para o Benjamin. O Michel Levy, que é um grande pesquisador do Walter Benjamin franco-brasileiro, ele vai dizer que a primeira tradição seria a tradição dos vencidos da história, dos vencedores da história. Quem são os vencedores da história? Aqueles que escreveram história. Para Marx seria a burguesia, no atual contexto do capitalismo, ou do XIX, ou do século XX, ou do século XXI. Para o Benjamin, são os vencedores da história. E há uma outra tradição que precisa ser descortinada, ou cabe ao historiador trazê-la à tona, que é a tradição dos vencidos, ou os oprimidos pela história, ou, no caso de uma linguagem marxista, o próprio proletariado. Se bem que o Walter Benjamin ele dispensa essa linguagem entre burguesia e proletariado em alguns momentos dos seus textos. Então a aura, como vocês bem colocaram, qual que é a questão do cinema? O cinema é a primeira arte que ela pode ser aperfeiçoada ao longo do tempo. Ou seja, você perde uma espécie de medida daquilo do que é a perfeição. Porque se eu tenho tempo e se eu posso aperfeiçoar por meio da técnica, por meio da montagem, por meio da edição de um filme, uma obra de arte, isso significa que toda a valoração de uma sociedade no que diz respeito à perfeição de si mesmo, ela se perde. Então esse escultor, ele esculpia deuses gregos, evidentemente, e toda a questão da tradição da cultura helenística e da cultura greco-romana também, em certa medida, eram que essas esculturas elas serviam de modelo moral para quem as apreciasse.
Então, e o que os deuses representam? Os deuses, eles representam uma espécie de grandeza que é uma simplicidade nobre. Então pensamos em Apolo, há uma grandeza da sua figura, mas há também uma simplicidade porque é uma espécie de calma, o Deus é idêntico a si mesmo. Então ao contemplar aquela imagem, esses escultores acreditavam, elas tinham um caráter pedagógico, elas tinham um caráter mimético no sentido de que eu ambicionava, mimético no sentido de imitação, né? Eu ambicionava a me tornar um Deus, ou chegar próximo, né? Toda essa tentativa da cultura grega, chegar próximo do que significa o Deus. E o que é o Deus? O Deus é idêntico a si mesmo, ele não tem contradição, as paixões estão expurgadas por uma espécie de razão, ou seja, nada é contraditório a si mesmo dentro dessa moralidade. E isso era uma maneira de uma espécie de aspiração ao divino naquela cultura. Bom, e aí o Walter Benjamin vai dizer, como vocês bem colocaram, a ideia então da perda da aura, e vocês falaram muito bem sobre a questão do que seria essa perda da aura na moda. Eu gostaria só de pontuar, tem um mito da tradição mística judaica, e eu como pesquisador do Walter Benjamin, eu tive que mergulhar na mística judaica. Esse mito está no texto do Agamben, Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano contemporâneo, chamado O que é o Contemporâneo? Ele vai dizer que, ao contrário do que nós aprendemos até hoje, isso a mística judaica falando, Adão e Eva não estavam nus antes do pecado original, antes da queda, né? Antes de Eva ter comido o fruto proibido, tal como conta a mitologia bíblica. Mas ao contrário, eles estavam vestidos por uma espécie de vestido de luz. E aí, quando houve o pecado original, aquele vestido de luz se quebrou. Você tem aí toda uma ideia do mito, que é muito próprio do judaísmo, que é essa história da dispersão da própria origem, em que no final, na redenção, na chegada do Messias, todos esses cacos, esses pequenos fragmentos se juntarão para criar uma unidade. Ora, se assim for, se o Agamben estiver correto na interpretação dele da mística judaica, nós podemos dizer então que essa seria a primeira aura do homem, né? Aquilo que dá a sua intensidade e a sua ligação com o divino, porque a aura, como a gente viu, ela é uma espécie, por ser uma proximidade na distância e uma distância na proximidade, ela é uma espécie de intuição mística. O que é uma intuição mística? Intuição mística é quando o espaço e o tempo, né, o mundo espacial que nós vivemos e a temporalidade no presente que nós vivemos, ela se condensa com presente, o passado e o futuro. Ou seja, tem uma espécie de absolutização do tempo. Não é à toa, e aí a gente pode pegar o que o Freud diz sobre os amantes, os enamorados. Quem está apaixonado, e aí se tiver alguém na sala que está vivendo esse sentimento, sabe muito bem do que eu estou falando, quem está apaixonado, ele não só quer ser o outro, né, o amado no caso, mas ele perde qualquer referência espacial e temporal. É como se houvesse naquele momento, naquele sentimento de paixão, uma condensação do tempo, como se o tempo ele se absolutizasse, ele fosse eterno, se assim a gente quiser. Então essa ideia da proximidade na distância, da distância na proximidade, ela é uma espécie de intuição ao contemplar a obra. Na alta costura, como a colega se referiu, o que você tinha? Além da propriedade intelectual, artística, a autoridade do costureiro, aquela roupa, além dela ser autêntica, ela ser única e ser exclusiva, ela também carregava a etiqueta com a assinatura do costureiro. Não que hoje não carregue, mas isso eu estou falando no meio do século XIX. Então toda a discussão também é pensar se a aura é dada, e o Benjamin vai viver esse impasse até o final da vida dele nos escritos, se a aura é dada pela obra em si, ou se a aura é dada pelo artista. Em outras palavras, se aquele que é o autor daquela obra, se a figura dele não é capaz de trazer a aura para aquela própria criação. No caso da moda também, pensar em como essa discussão se dá na vitrine, né? Porque qual que é o lugar por excelência da roupa no contexto da moda enquanto instituição? Como ela se apresenta pra gente imediatamente? Primeiramente na vitrine, ou na passarela, perdão, depois na vitrine e no editorial de moda. Acontece que ali há todo um contexto narrativo. O que é um desfile? Um desfile é uma sequência de imagens narrativas. O editorial de moda também. Se vocês pegarem qualquer editorial de moda numa revista, Vogue, Elle, Marie Claire, vocês vão perceber que uma história está sendo contada ali.
E a mesma coisa também para vitrine. Uma vitrine, ela é um bom vitrinista, ele vai ter essa preocupação, evidentemente, em criar uma situação imagética a partir daquelas roupas. Ora, o nosso desejo, ele é voltado por essa narração, pela a narração que é dada numa vitrine, numa passarela, e que nos transmite uma espécie de sacralidade, como se aquilo fosse algo inatingível. O que é o sagrado? O sagrado é tudo aquilo que está separado do profano, portanto dos homens. Só que ao comprar aquela roupa ela é retirada do seu contexto inicial, seu contexto a sua origem, né? Então ela é como se ela se exilasse daquela narrativa inicial. Então aí fica a pergunta, será que talvez essa angústia, e aí o Bauman vai colocar isso muito bem dentro da sociedade que ele vai chamar de líquida, que seria a nossa, será que essa angústia que nós sentimos, essa espécie também de uma angústia mítica que o Walter Benjamin vai trabalhar, não é porque nós somos incapazes em ressignificar e dar um sentido, uma narrativa para aquela peça de roupa? Então fica aí essa discussão também como para se pensar. Bom, e aí a indústria cultural foi muito bem colocada com a ideia de uma espécie de um esquematismo, né? Esquematismo no sentido como ela sendo aquilo que determina a priori quais serão os gostos e quais serão os padrões, as medidas, os comportamentos, e mais ainda, pensar na indústria cultural como o grande problema todo do Adorno e do Horkheim, quando eles escrevem já em 49 esse texto, Indústria Cultural e Sociedade, tem que pensar num texto dele anterior chamado Dialética do Esclarecimento. O que ele vai dizer? No esclarecimento ele está se referindo ao iluminismo do século XVIII. Qual foi o projeto do iluminismo? O projeto do iluminismo era que a razão, somente a razão, longe de superstição, de crédulos religiosos, somente por meio da razão, da técnica, da ciência, o homem seria capaz de sair da sua condição de minoridade e passar para a sua condição de maioridade. Significa, por meio da razão ele conseguiria ser livre, sem a ajuda de uma outra pessoa conduzindo, seja ela um padre, ou seja ela uma autoridade religiosa ou uma autoridade científica. Bom, então toda a discussão quando eles escrevem esse texto é que eles percebem, aí o século XIX, o século XX ele é paradigmático nisso, de que a razão ela é dupla, por isso que ela é uma dialética do esclarecimento, ela tem dois lados, né? Ela pode tanto emancipar, como a razão ela pode ser usada para fins de destruição, que foi o que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, a racionalidade sendo usada por meio da técnica para a criação da bomba atômica, depois na Segunda Guerra Mundial em Auschwitz para matar milhões ao mesmo tempo nas câmaras de gás. Então ele vai perceber, olha, houve uma falha então dessa própria razão, né? Porque se assim fosse, ela fosse emancipar o homem, como o tal processo histórico, aquele período no qual ele escreve, como a indústria cultural ela conseguiria... Oi, tô terminando. Como é que a indústria cultural ela conseguiria... Como é que a indústria cultural ela conseguiria ser aquilo que ele vai chamar de uma espécie de incapacidade do homem em perceber tudo aquilo que acontece na história? Em outras palavras, o que ele vai dizer é que há um fracasso da racionalidade. Por quê? Porque o homem da indústria cultural ele se deixa levar somente pelos sentidos, né? Ou seja, ele é adormecido pelos sentidos e a razão ela não opera. Por quê? Porque durante o processo de diversão de um filme ou de uma música e a facilidade que se tem até chegar a isso, é como se a indústria cultural ela extinguisse qualquer capacidade de uma leitura do indivíduo para entender toda a dinâmica histórica. Ou seja, entender, por exemplo, o porquê que hoje o Brasil vive uma fragilidade democrática. Né? Para isso eu preciso ter uma consciência histórica, e para ter consciência histórica eu preciso refletir e colocar-me em posição de reflexão. Ora, a diversão ela é a subversão de tudo isso. Né? Ela é uma espécie, e aí o Bauman vai dizer na nossa sociedade que o consumismo ele é como se fosse ele é, na realidade, a cultura da sociedade de consumo envolve sobretudo o esquecimento, o não aprendizado. Então a cultura da sociedade de consumo ela é anti-histórica. Por quê? Porque não há história sem a lembrança,
né? O esquecimento ele é contrário à história, é contrário à ideia da memória no processo histórico, e ela é antiplatônica, no sentido de que Platão foi um dos primeiros filósofos a dizer que o processo da filosofia, da reflexão, é um processo de aprendizado. Ora, então se assim for a cultura de sociedade de consumo que envolve tanto o esquecimento e o não aprendizado, ela é anti-histórica e antiplatônica. E mais ainda, né, ela, ao trabalhar então esse desejo, essa espécie de desejo que nunca é alcançado, é aquilo que o Freud vai chamar no texto dele de libido de meta-inibida. O que significa isso? Significa que a libido sexual, por um objeto sexual, ela é cumprida de uma certa maneira, e uma libido de meta-inibida é quando eu retiro a carga de libido e aquela consumação sexual ela não se realiza. Então a mercadoria seria essa espécie de um desejo, só que é um desejo que é sempre adiado por si mesmo. O que você cria nessa sociedade no qual você não tem mais nenhuma ligação com o passado, você vive na pura instantaneidade do presente e só almeja o futuro na medida em que o futuro seja para saciar os seus desejos. E aí o desejo é um problema desde a filosofia antiga. Por quê? Porque o desejo é próprio da humanidade. O momento que a humanidade perdeu o desejo, ela entra no estado de um quadro depressivo, né? A ideia da depressão, uma depressão muito avançada, é a perda do próprio desejo, de uma maneira muito genérica que eu estou falando. Então, se você não controlar esse desejo ele vai embora. E é isso que essa sociedade de consumo cria. Então ela cria uma sociedade que sempre está em estado de excitação. Então é o culto, é a missa religiosa que tem que ser feita com música rock and roll, as pessoas têm que estar o tempo inteiro como se elas tivessem tomado um êxtase ou cheirado uma cocaína, ou seja, é sempre esse estado de alerta e sempre acordada. Então você tem um empobrecimento psíquico. Por que psíquico? Porque você não consegue ter essa medida do passado, do presente e do futuro como um ato de liberdade, e você tem um empobrecimento moral. Por que empobrecimento moral? Porque numa sociedade na qual cada mercadoria ela satisfaz o desejo momentâneo e qualquer mercadoria vale, hoje é um modelo X, amanhã é um modelo Y, depois é um modelo Z, significa que tudo é relativo. E onde tudo é relativo, você cria uma espécie de uma sociedade imoral, não amoral, imoral, aquela que não teria uma moral dada, né? Então cria-se uma ideia de que os consumidores, como o Bauman vai dizer, eles são comandantes e legisladores, quando na realidade eles estão sendo conduzidos por aquele que detém o capital, né, pelo burguês, enfim, pelo dono do produto, aquele que vende. Então cria essa espécie de que ele é quem decide, ele que é o dono da razão, quando na realidade ele está sendo conduzido. É como se a gente tivesse aí, só para fechar então com aquilo que eu disse do Adorno, é como se a gente tivesse na sociedade de consumo uma espécie de uma racionalidade invertida. Ou, para usar o filósofo que foi pensar essa questão da razão no iluminismo do século XVIII, Kant, é como se você tivesse aí um kantianismo invertido.